Aí, eu fui fazer uma dublagem. E chegando lá, o diretor da dublagem começou a pedir pra mim: Adriano, eu gostei do que você fez, mas agora você pode cantar com a sua voz de peito? Eu falei: claro. Ele falou: legal, mas agora eu quero a sua voz de flauta. Aí eu fiz: hã? Aí ele falou: não, mas agora eu queria testar, sabe o quê? Na sua voz de cabeça. Aí eu: tá. Não, mas agora você pode fazer no seu belting. Posso. Que diabo de tanta voz é essa, gente? Se você não faz ideia, continue assistindo que você fará. Roda a vinheta! Borogodó, o Borogodó da voz. E aí, meu povo amado, tudo bom com vocês? Adriano de Sidney falando. Antes de começar o nosso vídeo, nosso assunto propriamente dito, que tal você me dar aquele troféu joinha? Curte aí o vídeo, por favor. Quando você curte, YouTube mostra esse vídeo para a quantidade cada vez maior de pessoas. O canal cresce, eu cresço, todo mundo cresce. Além disso, não se inscreveu? Vamos se inscrever? Aperte aí, botão inscrever, ótimo, sininho, muito bem. Primeira opção, todas. Pronto, resolvido. Registro vocal. É um conjunto de notas faladas ou cantadas, que pode estar em sequência ou não, mas que são emitidas basicamente com a mesma conformação muscular da borda do seu músculo vocal, da sua prega vocal, o seu TA. Por causa desta configuração, esses conjuntos de notas tendem a ter uma mesma qualidade sonora, seja de força, de doçura, de brilho, de agressividade, qualquer nome que você dê de acordo com a sua percepção, porque aí já é subjetivo. O que a gente precisa entender num primeiro momento é como funciona esse músculo TA, qual é a natureza dele e esse conceito de bordas. A melhor analogia que eu posso dar para você que é leigo e não quer perder muito tempo pensando nisso é: vamos entender o nosso bíceps, o nosso músculo? Então, por favor, se contenham, mas eu mostrarei o meu bíceps para vocês agora. Recrute a massa do seu bíceps. Relaxe a massa. Tá bom? E a mesma coisa com o músculo vocal, o TA. O meu músculo, o meu bíceps, eu posso contraí-lo ao máximo e eu posso alongá-lo ao máximo. Quando o meu músculo está contraído, ele tem um formato mais redondo. Este formato começa a mudar à medida que eu vou alongando o músculo. Tá vendo? Já mudou. Mas você vai notar que quando eu passo de um certo ângulo, alguma coisa acontece aqui embaixo no caso do bíceps. Olha isso. Tá vendo essa mudança aqui, ó? Nesse ponto aqui, exatamente. Essa mudança brusca de formato também acontece com o nosso músculo vocal, com o TA. É a nossa famosa quebra. Depois disso, repare que o músculo neste formato com menos massa continua alongando até o seu alongamento máximo, tá? É exatamente isso que acontece com o nosso músculo vocal. Quando nós não recrutamos massa, força no músculo vocal, o que acontece? O músculo vocal tende a se contrair até um limite máximo natural para o seu músculo, para o seu corpo, e isso corresponde às suas notas mais graves que você consegue emitir falando ou cantando. Mas, pelo contrário, mais agudo que você conseguir chegar é o seu músculo no seu alongamento máximo. É por isso que as pessoas possuem classificação vocal diferente. Porque algumas pessoas têm um músculo vocal mais curto e de menor densidade. E quando esse músculo alonga ao máximo, ele tem um formato mais fino do que o de uma pessoa que tem um músculo vocal com um comprimento maior e mais denso. Então, essa primeira pessoa que consegue um alongamento com uma postura mais fina e menor será um instrumento mais agudo, semelhante a cordas do violão, ela é uma corda aguda. Outras pessoas são uma corda intermediária e outras são uma corda grave. Eu posso estar com o meu músculo máximo alongado, mas não ter tanto agudos quanto o meu colega. Ou o oposto, eu posso estar com o meu músculo vocal máximo contraído, mas eu não tenho as mesmas notas graves que o meu outro amigo, colega.
Nós, seres humanos, temos 2 formatos básicos de borda de contato, de encontro do nosso músculo TA. Uma borda mais redonda, gordinha, e uma borda mais tênue, pontuda, com menos massa. Mas você consegue perceber, lógico, que existe uma progressão de mudança de massa na borda densa e uma progressão de mudança de massa na borda tênue. Então, é por isso que nós temos mais do que 2 registros. Vamos entender, então, mais ou menos, agora, como colocar esse pensamento de acordo com esse diagrama. Esse diagrama é baseado no diagrama do Irano. Nós temos, basicamente, 4 registros vocais. Um primeiro registro vocal, o seu músculo está no máximo da contração. Esse registro é o chamado registro basal, ou Vocal Fry Register. Não existe uma tradução, mas eu vou acabar de criar uma, porque a gente precisa criar. Não é a doutora Silvia Pinho, aquariana como eu? Eu vou chamar de registro de voz frita. Neste registro, o meu músculo vocal está contraído ao máximo, a maior parte do tempo. Assim que eu começo a alongar um pouquinho o meu músculo, eu saí do registro basal e começo a entrar no registro modal, que é o registro mais usual de comunicação e canto. O registro modal, então, tem uma região do músculo que a borda ainda tem bastante massa, tem uma região intermediária onde a borda está quase mudando de massa, tem a região onde a borda mudou de massa, formato, e a região onde essa borda tênue, de novo formato, alonga um pouquinho. Então você vê como esse registro modal ele é amplo em termos de formato do músculo, e quando eu continuo alongando este músculo até esse extremo do alongamento, eu tenho o meu registro elevado. O registro elevado tem 2 nomes diferentes: falsete ou flauta. Falsete nós utilizamos para o homem e flauta nós utilizamos para a mulher. Para os cantores líricos, a voz de flauta nas mulheres pode adquirir uma amplificação em um tônus diferente. Isso é chamado de bell register. Adriano, você falou 3 registros: basal, ou registro de voz frita, registro modal, que se subdivide em 3, e registro elevado. Tá faltando um, Adriano. E está. Registro de assovio, whistle register. A diferença é que no registro de assovio, o músculo vocal não está mais vibrando, não existe vibração da borda de contato. O que acontece é que o músculo, a borda está toda fechada, mas, semelhante ao lábio, abre-se um buraco, um orifício na borda desse músculo, e o ar, quando passa por este orifício, ele é modulado e vira um assovio. O que é mais importante para um cantor? Trabalhar a fluidez da voz, passando por todos os registros e voltando, sem quebra aparente, sem mudança aparente. Para isso é necessário que ele trabalhe e controle o seu próprio músculo vocal, mas também os seus ressonadores. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a você um ótimo estudo, uma ótima pesquisa. Lembre-se que nunca é para doer, nunca é para machucar, nunca é para apertar. Tá bom? Nos vemos nos próximos episódios, meus queridos. Beijos e até lá!